Olá, eu sou a Ana, Eu sou o André, somos os pais da Amélia e estamos, literalmente, à experiência. e porque este é assunto que dá pano para mangas, hoje vamos partilhar convosco a conversa que tivemos com a Diana Lopes, terapeuta da fala especializada em perturbações do desenvolvimento e que tantas vezes partilha também o que é a sua experiência da maternidade e das constantes descobertas, entre as quais, claro está, a linguagem e a comunicação. Na verdade, este mundo revela mais do que apenas palavras. É muito mais do que dizer palavras e acaba por ser uma janela que permite entender tanto mais sobre aquela criança. A aquisição de competências, de repente, parece um processo encadeado, em que umas coisas dependem de outras. Um caminho que eles vão trilhando e que nós, pais, muitas vezes não sabemos como acompanhar. Qual é a medida certa de interferência, sabem até que ponto devemos garantir estímulos? Aliás, recordo-me da minha ansiedade mesmo no início. Sim, ela ainda tinha dias e eu já pensava, mas só estou com ela? Não faço nada? Um ginásio, umas cenas com luzes e música, qualquer coisa, não? A minha angústia era sentir que não estava a fazer alguma coisa que fosse importante para o desenvolvimento dela, numa fase em que era eu a pessoa que estava com ela. Ou seja, a falha só poderia ser minha se alguma coisa não corresse conforme o previsto. A verdade é que complicamos muito mesmo. Até porque acabamos por perceber rapidamente que todos os brinquedos perdem ao lado de um comando da televisão. E não está a ver televisão, está mesmo só a brincar com o comando, sabem? E ainda hoje, a Amélia inventa mais histórias com talheres do que com as bonecas. É incrível. Essa é mesmo a parte mais fascinante desta etapa. Perceber que não são só palavras. Há descrições do que pensa e sente, há imaginação, há histórias, muita dramatização, canções e há memórias que vão sendo enriquecidas. Daí também fazermos cada vez mais questão de viajar com a Amélia. Ainda recentemente, Lanzarote trouxe tanta coisa à Amélia. Palavras novas, raciocínios, ideias e como foi bonito vê-la interagir com outras crianças, atenção, de outras nacionalidades. De repente, a brincadeira era a língua universal. Parecia o início daquela típica anedota. Uma portuguesa, uma francesa e uma espanhola estavam num parque. Mas é mesmo verdade, todas as noites lá se encontravam no parque e por ali brincavam até à hora de ir para a cama. E lá acontecia o mais bonito, os abraços da despedida. Caraças, era mesmo mais divertido andar por cá se não perdêssemos esta capacidade de tornar tudo simples e bonito. Acabei de te conhecer, mas apetece-me dar-te um abraço. Então siga. Sem dúvida. E seguimos agora, sem mais demoras, para a nossa conversa de hoje com a Diana Lopes. Hoje, já que estamos aqui a falar, vamos falar sobre fala. Isto foi assim um trocadilho um bocadinho forçado, mas é mesmo esse o assunto. Aliás, hoje temos connosco Diana Lopes, terapeuta da fala, especializada em perturbações do desenvolvimento e que nos vai dar aqui umas luzes muito úteis, até porque nós estamos a atravessar essa fase da descoberta da fala, da linguagem, da comunicação. Aliás, vamos passar por aí, distinguir estes conceitos que são muitos e nós utilizamos indiscriminadamente e é bom sabermos do que é que estamos a falar. E por isso, Diana, agradecer-te muito esta oportunidade de conversarmos, porque é muito giro esta fase da descoberta, mas também traz muitas ansiedades, até porque nós pais cada vez mais temos a pressa de chegar. Ai, não, nós temos de conseguir, ainda não fala, ainda não diz, ainda não... E às vezes É o verdade. ainda não é só o tempo deles e é só sabermos esperar e dar-lhes espaço, não é assim, Diana? É verdade, é verdade. Essa questão de dar espaço, eu costumo dizer que nós temos que dar espaço naquela janela de tempo. Ou seja, vou falar numa particularidade, vamos, sei lá, se for, nem vou falar de fala agora, vou falar, por exemplo, sei lá, quando a criança começa-se a sentar. Realmente a criança tem o tempo dela para se sentar sozinha, mas numa janela de tempo, entre os 6 e os 9 meses. Há crianças que sentam aos 6 meses sozinhas, há outra que aos 7, outras aos 8 meses e meio, mas aos 9 meses já é esperado que essa criança se consiga sentar sozinha, não é? Portanto, quando nós falamos de janela de tempo, há sempre realmente uma janela de tempo para que as coisas possam acontecer e o mesmo acontece com a fala. A criança pode dizer as primeiras palavras por volta dos 9 meses, as primeiras, não é? Por norma surgem sempre por volta dos 12 meses, sendo que há crianças que aos 9 meses já dizem algumas palavras, com intenção. Mas só aos 16 meses a criança não disser nenhuma palavra, isso para nós já é um motivo de preocupação e já é um sinal de alerta para nós procurarmos de ajuda, não é? Portanto, é aqui a nossa janela de tempo e o darmos tempo. Isso é bom porque lá está, não vem com livros de instruções, mas se não viessem mesmo com nenhum tipo de baliza, aí minha nossa, eu não quero imaginar o que é que era este papel de ser mãe e pai. Diana, e pergunto-te, porque é uma sensação que eu tenho, até porque acompanhamos o teu trabalho e sentimos que esta intervenção da terapia da fala não é tão fechada quanto poderíamos imaginar. É cada vez mais transversal, mais abrangente.
às várias etapas de desenvolvimento, podemos dizer assim? Sim, Eu costumo dizer que terapia da fala, o nome da nossa profissão, limita-nos um bocado o nosso trabalho, porque as pessoas, por norma, associam terapia da fala a uma criança que fala mal. O terapeuta da fala trabalha com crianças que falam mal e ponto final. Quando na verdade não é assim. Nós intervimos desde o nascimento, podemos intervir logo na maternidade até à idade adulta, até ao idoso. E o que é que nós fazemos ainda na maternidade? Que isto é uma questão que se levanta muitas vezes. Na maternidade nós trabalhamos com bebés que têm, por exemplo, dificuldades em ser amamentados. Muitas das vezes é logo feita, já começa a ser uma prática cada vez mais comum, a análise do freio da língua. E quando a criança nasce com o freio lingual curto, é logo uma intervenção do terapeuta da fala trabalhar com essa criança, não é? Proceder à frenectomia e depois ajudar aquela criança a função adequada da língua para ela aprender a amamentar. E consoante a criança vai crescendo, nós vamos atuando em diversas áreas do desenvolvimento, como disseste, Filipe. Imagina, sei lá, depois por volta de um ano a criança pode ter dificuldades na reação ao nome, não reagir ao nome, pode ter dificuldades em brincar com os objetos, pode ter dificuldades em comunicar, ok? Comunicar, em expressar-se, em apontar, e tudo isso é logo um motivo para nós procurarmos ajuda no terapeuta da fala. Depois temos sim aquela fase em que a criança tem dificuldades propriamente ditas na fala, não é? Que troca um som, pode dizer, por exemplo, em vez de gato, dizer cato, não é? Pronto, que lá está, aquilo que é outro que a sociedade vê como o trabalho do terapeuta da fala. Depois a criança começa a crescer, pode ter dificuldades de leitura e escrita, onde também intervém o terapeuta da fala. Em adultos, no caso dos AVCs, no caso de traumatismos, doenças adquiridas, esclerose lateral amiotrófica, dificuldades de deglutição, não é? Quando temos dificuldades em engolir alimentos ou líquidos, também é o terapeuta da fala que intervém, e portanto isto acaba por ser um bocadinho uma escada. Em cada fase de desenvolvimento, desde o nascimento até à velhice, o terapeuta da fala tem uma função que muitas das vezes não é conhecida. Há algum sinal pode ou que até deva explotar a procura de um acompanhamento por um terapeuta da fala? Sim, e até de forma bastante precoce. Eu ainda hoje falava isto com uma colega terapeuta da fala, que é desde muito cedo. Nós, terapeutas da fala, por defeito de profissão, começamos a olhar para o bebê e a perceber o que é que está aqui que não está correto. Não é o que não está correto, não é? Nós procuramos incorreções, procuramos defeitos, por assim dizer, porque nestes casos às vezes a ignorância é uma bênção, mas acaba até por não ser, não é? Pronto, e então é assim, desde muito cedo nós temos sinais de alerta nos bebés. Por exemplo, o sorriso social. Aos 6 meses já é esperado que uma criança sorria socialmente para outras pessoas. Não é que vá para o colo de estranhos, atenção, não é isso. Mas é quando a criança está ao nosso colo e um estranho se ri para ela, ou mesmo algum familiar mais distante se ria para ela, nós esperamos que haja reciprocidade no sorriso. E há muitas crianças que não o fazem. E isto acaba logo por ser um sinal de alerta. Mesmo de bem bebezinhos. Eu não sei se vocês se lembram como é que era a Amélia quando nasceu, mas muito bebés com 1, 2 semanas, nós pegamos o nosso bebê ao colo e estamos a falar para ele e tem que haver contacto visual. E se o É bebê verdade, não aliás, fizer... aquelas primeiras fotos daqueles primeiros supostos sorrisos, mas é verdade, é isso, e é logo ali muito cedo aquela reação. Exatamente, Filipe. Exatamente, que é... Nós pegamos o nosso bebê e ele fica a olhar para nós, e se nós falarmos para ele, ele faz movimentos com a boca. Parece que tenta mexer os lábios. Há bebês que não fazem isto. E isto é logo um sinal de alerta muito precoce que nos pode levar a procurar a ajuda de um terapeuta da fala em bebés. Depois imagina, se nós chegarmos, por exemplo, aos 12 meses, a 1 ano, e a criança não tiver intenção comunicativa, o que é que eu quero dizer com a intenção comunicativa? É ser ela a tentar iniciar um diálogo connosco ou a pedir-nos alguma coisa, alguma necessidade que ela tenha, com o apontar ou através de um gesto. Isto também é motivo para procurarmos um terapeuta da fala. Mais do que não falar, o importante é a criança comunicar. E se a criança não comunica, isto sim é logo um sinal de alerta para nós procurarmos a ajuda de um terapeuta da fala, para ajudar aquela criança a comunicar connosco, a dizer aquilo que ela precisa, não por fala, mas por meio de gestos neste caso. Ou seja, acabaria por ser preciso e útil quase uma prevenção, mais uma abordagem preventiva. Na verdade, eu vou ser muito honesta, eu
é como dizes, pode haver coisas que nos saltam à vista, mas há coisas que nos vão passar certamente ao lado, principalmente quando é uma primeira experiência, não é? É a primeira vez que Exatamente. estamos com um bebé, se não crescemos com bebés por perto, quer dizer, nós pensamos sempre, não, deve estar tudo certo, deve estar quase, é mais um bocadinho, por isso é muito, esta coisa também de o acompanhamento multidisciplinar e preventivo pode ser uma luz, digamos assim. Pode, pode. E eu acho que cada vez mais nós devíamos apostar em prevenção. E o que é que eu quero dizer com isto? Que é, tal e qual como nós pegamos os nossos filhos e fazemos aquelas consultas de rotina na pediatra, não é? Para saber se está tudo bem, se está a aumentar de peso, não é? Portanto, observar na globalidade aquela criança, nós também poderíamos aproveitar para fazer uma prevenção, por exemplo, no desenvolvimento da linguagem, não é? Tentarmos ir a um terapeuta da fala. Quando eu digo um terapeuta da fala, posso falar numa outra terapia de reabilitação, seja, por exemplo, terapia ocupacional ou fisioterapia. Não é? Tentarmos ir perceber se está tudo bem com aquela criança. Vamos supor, ali por volta dos 6 meses, pegamos o nosso bebê, vamos com ele a um terapeuta da fala, fazemos uma consulta de prevenção, apenas para ver se o bebê preenche todos os pré-requisitos que são necessários para aquela idade. Porque muitas das vezes, com 6 meses, já é possível nós notarmos alguns sinais que possam ser de alerta e dar algumas orientações aos pais. Mesmo a nível, por exemplo, da introdução alimentar, vamos supor, não é? Que começa mais ou menos nessa fase. E às vezes os pais têm algumas dúvidas relativamente à mastigação, ao tipo de alimentos que introduzir, como o fazer, e podem até recorrer à ajuda de um terapeuta da fala de forma preventiva. Não é propriamente procurar-nos só quando há um problema, mas ainda há muito este estigma de só vamos procurar quando realmente há um problema. Mas não é necessário, nós podemos fazer, vocês agora podem, por exemplo, vou usar a Amélia como exemplo, mas poderiam pegar, por exemplo, na Amélia e levá-la a uma consulta de terapia da fala apenas para fazer um despiste. Apenas para saber se ela está dentro dos marcos de desenvolvimento para a faixa etária dela, ou se tem alguma coisa, alguma estratégia que vocês possam aplicar só para ajudar a desenvolver mais a linguagem ou a fala. E está tudo certo. E isto da prevenção é muito, muito, muito importante. Isto faz-me lembrar os cursos o que temos no pré-parto. Nada destas coisas são abordadas. Nós temos lá saber o mesmo do que entramos. Portanto, foi só uma parte, porque estava a ouvir-te falar e estava a pensar que útil teria antes sido eu saber estas coisas para quando a Amélia nascesse eu poder atuar se fosse necessário. Só para aqui para clarificar alguns conceitos que são, parece-me ser coisas distintas nesta fase. Comunicação, fala e linguagem. São coisas distintas? Então, são coisas distintas, mas são coisas que estão interligadas. O que é que eu quero dizer com isto? Muitas das vezes os pais chegam até nós e dizem assim, o meu filho não fala, e assim eu não sei o que é que ele quer. E eu digo, calma, não é por ele não falar que eu não sei aquilo que ele quer, porque ele pode não falar, mas pode comunicar. Então o que é que eu quero dizer com isto? Primeiro vem a comunicação, depois a linguagem e depois a fala. A comunicação surge logo quando o bebê nasce com o choro. Por muito pequenino que seja aquele nhé, não é? É um choro. Está a comunicar que chegou ao mundo. E se o bebê não chorar, às vezes, nem sempre, não é? Porque há bebés que não choram, mas está tudo bem com eles, mas a grande maioria das vezes, quando o bebê não chora é porque tem um problema. Ok? E, portanto, isto é logo comunicação. E a comunicação surge com o olhar, com a troca de gestos, eu posso comunicar depois mais tarde usando imagens, não é? Se eu apontar para uma imagem, sei lá, de um café, pode significar que eu quero um café. E isto é comunicação. Depois a seguir nós temos a linguagem. E o que é isto da linguagem? A linguagem surge mais ou menos por volta dos 6 meses, que é quando a criança começa com mamã, pá, que desculpem desiludir-vos, não significa nem mamã nem papá. É apenas uma preparação motor oral para o bebê começar a introdução alimentar. Eu acho que se calhar acabamos aqui a entrevista porque Não, nós não sei se há muitos pais que vão desligar agora. A Amélia disse gato. Verdade. A Amélia, para nós, não criou nenhum tipo de... Mas atenção, eu mesma como terapeuta da fala, a minha filha está nessa fase e para mim ela está a dizer mamãe e papá, portanto, e eu sou terapeuta da fala, portanto, quando ela... E tens legitimidade, tu imagina, tu podes usar esse argumento, não? Eu sei que... Eu sei, mas muitas vezes ela começa, mama, agora não, agora já diz com intenção, mas quando ela começou com mamã, papá, e eu, sim, mamã, boa, mamã, muito bem, mas não, mas o que é que acontece quando aos 6, 7 meses, não é? Quando a criança começa ali com mamã, papá, nós temos esta intenção, que é, estás a dizer mamã, é a mamã, e a mamã aparece. Então o bebê começa a formar um conceito que é mamã, significa esta cara, é a mamã. E isto é linguagem. Linguagem são conceitos, não é? E a partir daí começa-se a dar um boom. Depois o bebê, sei lá, diz água para água e nós dizemos, até pode nem ser, até pode nem querer dizer água, mas para nós parece-nos que é água. E nós dizemos,
a boa água. E começamos a entregar-lhe água. E ele começa a formar outro conceito. E aos 12 meses dá-se assim um boom linguístico. A criança começa a compreender imensas coisas, começa a compreender ordens simples de dar a bola, onde está a mamã, onde está o papá, o cão. Começa a compreender. E isto é a linguagem. E depois da linguagem aparece então a fala, que é a parte motora daquilo que nós aprendemos anteriormente. Muitas das vezes há crianças que adquirem fala sem ter linguagem. E o que é que eu quero dizer com isto? Que é, há crianças que estão a ver aquele típico anúncio do fala, 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 mas não diz nada. Que é, a criança fala muito, mas sem sentido. É a mesma coisa que eu perguntar: olá, então, como te chamas? E a criança vai-me responder: água, eu comi sopa. Ou seja, ela está a falar, mas não tem intenção comunicativa. Ela não compreende aquilo que está a dizer. Daí isto ser um processo. É importante eu primeiro comunicar, porque eu ao comunicar, ao apontar, eu vou provocar uma intenção dos meus pais de eu aponto para uma bola e os meus pais vão dizer bola. E eu aprendo o conceito de bola, que é a linguagem, para depois mais tarde o produzir. Ok? Portanto, isto acaba por ser um processo de comunicação primeiro, linguagem depois e depois fala. Não, isso é fantástico porque eu fui a primeira filha, depois veio a minha irmã e como eu tinha começado a falar, usando o conceito sim, falar, dizer aquelas palavras mais cedo, a minha irmã provocou alguma ansiedade aos meus pais. E é engraçado aquilo que dizes ela tinha intenção comunicativa, porque ela percebia perfeitamente o que é que queria, apontava e era servida. Agora, a palavra só surgiu mais tarde, mas é muito engraçado porque realmente há diferença. Ela sabia exatamente o que é que queria dizer. Exatamente. Só que aquilo acontecia de uma forma muito simples com os gestos, até porque tu alertas para uma coisa muito engraçada nas tuas redes, que é os gestos também são comunicação e devem ser utilizados para incentivar a comunicação. Devem. Aliás, se vocês pensarem, e todas as pessoas que nos estão a ouvir se pensarem, nós começamos muito por ensinar gestos ao nosso bebé, desde muito cedo, mas nós nem nos apercebemos com isso. Como, por exemplo, o chau-chau, o mandar beijinho, isto tudo são gestos. A partir do momento, isto é uma capacidade inata que a criança tem. A partir do momento em que nós começamos a ensinar o chau-chau, mandar o beijinho, ou bater palminhas, e a criança começa a imitar estes gestos simples, a criança tem competências para fazer outros gestos e que vão facilitar a comunicação. E, apesar da criança usar gestos para comunicar, não significa que depois não vá falar. Porque todas as crianças fizeram chau-chau e mandaram beijinhos e batem palminhas e nem por isso hoje em dia, ou mesmo nós que aqui estamos, não é? Também começámos por esse processo e hoje hoje falamos, não é? Portanto, o gesto ajuda muito, a parte motora do gesto a nível cerebral está muito próxima da fala, ok? As nossas vias estão muito próximas e daí ser um facilitador para a fala mais tarde usar o gesto. E agora eu perguntava-te até neste seguimento, então nós temos mesmo de aceitar que até chegarmos a este patamar final, linguagem, há um grande percurso. Os nossos miúdos têm que adquirir muitas competências. Isto é muito exigente e muito complexo. Sim, até chegarmos à fala é realmente... Eu digo que a fala é a cereja no topo do bolo, não é? E nós, para colocarmos a cereja no topo do bolo, temos todo um processo antes. Primeiro temos que comprar os ingredientes, não é? Colocar ali de parte aqueles ingredientes certos, os pesos certos, depois, que isto é a comunicação, não é? São os nossos ingredientes. Depois pegamos nestes ingredientes e misturamos e fazemos a nossa linguagem, a nossa base do bolo e no final colocamos a cereja no topo, que é a fala. E depois, muitas das vezes, ali o bolo fica assim um bocadinho tremido, não é? Fica ali um bocadinho deformado, que é quando há aquelas dificuldades na linguagem, mas a fala aparece na mesma. Só que lá está, a base, a linguagem está ali assim um bocadinho... está assim um bolo um bocadinho torto, um bocadinho queimado, um bocadinho partido. Mas sim, é todo um processo. E a nós pais, para esse bolo ficar perfeitinho, o que é que compete fazer? E até estimular e acompanhar este desenvolvimento? Olha, eu costumo dizer que desde muito pequenino que nós devemos falar muito para os nossos filhos. Conversar com eles quando vamos mudar a fralda, mesmo quando... Sim, E André, a questão de conversar à bebê ou conversar conversar, como estamos a fazer? Conversar. Okay. Ão não é cão, popó não é carro, papa não é comida. Ok? O cão faz ão, mas não é o ão. Nós, ao estarmos a infantilizar a fala, estamos também a infantilizar a criança. Atenção, isto é tudo um bocado muito, muito inato, vem muito de nós. Mesmo, atenção, eu contra mim falo, porque eu já dei por mim muitas das vezes a dizer para a minha filha:
Agora vou já levar aqui um carimbo negro, mas eu já muitas das vezes dei por mim a dizer para a minha filha: olha, Alice, é o ão-ão. E depois paro assim: não, é o cão, olha, é o cão, faz ão-ão, estás a perceber? É o cão, faz ão-ão. E às vezes rio-me, não é? Porque isto é muito pouco intencional, sai de forma muito natural, mas infantilizar não é de todo o caminho que devemos levar para ajudar as nossas crianças. É falar de forma como estamos aqui nós a conversar e de forma muito natural, explicar as coisas. Quase que Sim, sim. parece que essa questão de falar à bebê é quase uma coisa fofinha que lhe estamos a dar, não é? Estamos a ser queridos para eles, não é? Mas olha, mas é engraçado que da minha experiência, não é? Daquilo que eu vou vendo na minha profissão, as crianças até preferem que nós falemos com elas de forma natural, sem abebezar. As crianças preferem isso. Se calhar, se vocês tiverem uma atitude, e até podem fazer esta experiência, que é o pai e a mãe. O pai fala de forma muito abebezada para a Amélia e a mãe fala de uma forma natural, ou vice-versa. Vocês vão perceber que a Amélia vai responder muito mais rapidamente à mãe do que propriamente ao pai. Porque para porque a mãe está a falar para ela como fala para as outras pessoas, é aquilo que ela vê, não é? Nós, quando falamos para as outras pessoas, não temos: olá, estás boa? Então, como foi o teu dia? Não é? Nós não Isso seria falamos, ótimo, estou a imaginar uma chegada ao emprego. não é? Nós aqui agora falamos assim: então, Filipa, tudo bem? Como foi o teu dia? Não é? É que nós às vezes não pensamos nisto, não é? Mas é um bocado natural, não é? Está-nos de forma muito natural, mas o que eu digo sempre é o tentarmos falar o mais normal, o que é que lá significa esta palavra de normal, não é? Mas com a criança não infantilizar, e isto de conversar muito desde pequeno ajuda bastante no desenvolvimento da linguagem. O andarmos com o nosso bebé pela casa e andarmos a explicar aquilo que estamos a fazer. É que nós nem sequer precisamos de criar um momento específico para isto, porque não temos, não é? Porque chegamos a casa, é fazer jantar ou almoço, alimentar, dar banho, preparar para ir dormir e vai sentar no sofá, ok, está agora a dormir, tenho 5 minutos para relaxar. Mas a verdade é que enquanto nós estamos, por exemplo, a fazer o jantar, se a criança estiver na cozinha, nós podemos ir dizendo: olha, a mãe agora, sei lá, está a partir um ovo, vamos fazer um ovo, sei lá, vamos cascar batatas. Olha, estás a ver, uma batata, 2 batatas, 3 batatas. Isto por si só já ajuda bastante no desenvolvimento da criança. Até porque depois aqui ela começa logo a desenvolver uma questão de raciocínio e de lógica, que é: atenção, a mãe primeiro foi buscar as batatas, contou-as, depois descascou, depois cortou e colocou dentro da panela. Ups, há aqui um processo, não é? E tudo isto acaba por ajudar. Quando nós dizemos: é importante estimular a criança, sim, é importante. E os pais dizem: mas eu não tenho tempo. Mas nós não temos de arranjar tempo. Nós pegamos nas nossas tarefas do dia-a-dia, porque nós comemos todos os dias, cozinhamos todos os dias, tomamos banho todos os dias, e pegamos nestas rotinas diárias e aproveitamos para estimular. Óbvio que há dias em que o banho é de 2 minutos e, portanto, não há tempo para nada, e assim como há um dia que o banho é de 5 ou 10 minutos, e nesses 5 ou 10 minutos nós aproveitamos para nomear as partes do corpo, para trabalhar a autonomia de: olha, agora colocas tu o sabão na tua mão e vais lavar a barriga. E a criança tem que lavar a barriga. Agora vais esfregar a perna esquerda, quando já começam a aprender as questões de lateralidade, não é? Agora a perna esquerda, agora a perna direita. E isto por si só já é estimular, não é? Numa rotina que pertence ao nosso dia-a-dia, que é o banho. Claro que sim, e é mesmo verdade porque tem mesmo muita piada, até porque eles têm curiosidade em saber das coisas normais. Voltamos à ideia, não é preciso inventar nada, eles querem saber é daquilo que estás a fazer naquele momento. Se estás Sim. a cortar alho francês, eles querem saber o que é que tu estás a fazer, que estás a cortar alho francês. É muito engraçado e é muito, muito verdade. E aliás, Diana, pergunto-te, porque ao que parece, até de acordo com um estudo que saiu recentemente, que nós achámos muita piada, que está relacionado ainda com a gravidez. Ouvir música, cantar, já há realmente ligação entre estas experiências que acontecem na gravidez e o desenvolvimento desta competência? Olha, os estudos dizem que sim, e eu acredito que sim, porque na altura que eu estava grávida da Alice, eu estava a fazer uma especialização em perturbação do espectro do autismo e tínhamos uma cadeira que se chamava musicoterapia. E então começámos por abordar esta questão na gravidez. E os estudos indicam que quando o bebê está na nossa barriga, primeiro ele começa logo a ouvir-nos. Tanto que o bebê, quando nasce, reconhece logo a voz da mãe.
E eu lembro-me perfeitamente, eu achava, ok, ele reconhece a voz da mãe, mas como é que reconhece? O que é que vai acontecer quando o bebê reconhece a voz da mãe, não é? Mas ele reconhece os tons de voz, tanto quando o bebê está na nossa barriga e quando ouve alguém a gritar, o próprio bebê parece que se assusta na barriga, parece que é criada uma tensão na nossa barriga, porque ele está a sentir isso. E o mesmo acontece com a música. Nós, quando colocamos uma música ao nosso bebê na barriga, ele ouve, portanto está logo a ouvir palavras de forma ali muito intrauterina, não é? Mas está a ouvir, e cá fora, quando nós colocamos a música que ele ouviu na barriga, ele vai reconhecer. E eu, como estava grávida na altura, consegui fazer esta experiência com a Alice. E a mim o que me chamou, até nem foi a mim, até foi ao meu marido, que não está nada virado para esta área, foi, a Alice nasceu por cesariana. E no final da cesariana, eu tive, mal a Alice saiu da barriga, eu vi a Alice, ouvia chorar, olhei para ela, e depois tiveram que me colocar a dormir, tiveram que me dar anestesia geral por algumas complicações. E eu só vi a Alice 1 hora depois dela ter nascido. E o Diogo é que a veio, o meu marido é que a veio trazer até mim. E quando eu estava no recobro e digo, olá Alice, a Alice abriu os olhos e o Diogo diz-me assim, é a primeira vez que ela está a abrir os olhos. Portanto, isto aqui remete que, espera lá, ela realmente conhecia a minha voz. E o Diogo disse, ela, olha, eu estou há 1 hora com ela, não é? Estavam lá naquela coisa de limpa, pesa, veste, não sei o quê, aquelas coisas todas. E ela nunca abriu os olhos. Ela só abriu os olhos agora que ouviu a tua voz. Ele dizia-me, eu ainda não tinha visto os olhos dela, só agora é que ela os abriu. E depois havia uma música que o meu marido gostava muito de ouvir, e que eu colocava, porque nós estivemos separados, estávamos em países diferentes durante a estação por questões de trabalho. E então havia uma música que o meu marido gostava muito de ouvir e que ele dizia, põe, porque eu gosto, coloca na barriga, não sei o quê. E eu colocava. E a verdade é que hoje, quando a Alice está mais rabugenta, não é? Está naquela fase em que está mais cansada, não quer dormir, e mexe para um lado e mexe para o outro, ou até começa a ficar irritada com alguma coisa que não consegue fazer, nós colocamos essa música e ela para e fica a ouvir. Portanto, isto é sinal que ela reconhece. Portanto, o nós falarmos com o nosso bebê quando ele ainda está dentro da barriga promove não só aquela relação que há logo entre mãe e bebê, pai e bebê, ou outros familiares próximos que falam para a barriga, mas também vai logo começar ali a fomentar aquelas redezinhas assim, sabem? Aquelas redes neuronais, não é? Aquelas ligações que existem no nosso cérebro comecem logo a ser desenvolvidas dentro da barriga. Nós também já falámos sobre isso da questão da música e a Amélia também tem muito esse, porque ouvimos muito uma música na altura e ela depois acalmava quando punhamos a tocar essa música que nem era nada calma, mas ela acalmava na mesma. Sim, porque lá está, estava habituada a ouvir Exato. na barriga. Sentia conforto ao ouvir, é alguma Sim, coisa que eu já ouvia há muito tempo, sim. sem dúvida. Olha, e só aqui uma particularidade. Eu trabalhava, não é? Portanto, trabalhava online na altura que estava grávida da Alice. E quando a Alice nasceu, quando era mesmo muito, quando eu digo, quando ela nasceu, sei lá, imaginei por volta dos 3, 4 meses, quando eu comecei a trabalhar, eu colocava-a no sling e vinha dar consultas online com ela no sling e por muito rabugenta que ela estivesse, eu começava a trabalhar e ela calava-se. Ela ouvia as vozes dos meninos, não é? E ela calava-se e 2 minutos depois estava a dormir. E eu dizia aos pais, olha, desculpa, ela está aqui comigo. Os pais, não, Diana, à vontade, deixe estar, se for preciso parar, nós paramos a terapia, não vai ser preciso parar. E a verdade é que eu podia estar a trabalhar durante 2 horas seguidas com ela no sling, que ela não acordava. Ela acalmava com aquilo. Porquê? Porque ela na barriga passou a gestação dela neste formato, não é? A mãe sentada em frente ao computador a trabalhar e ela a ouvir os outros meninos a falar. E ela acalmava-se. E ainda hoje, quando eu estou a trabalhar e ela ouve algumas vozes mais familiares, ela vem e começa a falar para o computador, tipo, e olha e para. Por exemplo, se for uma cara que ela não esteja habituada a ver no computador, ela já não vai fazer isto. Ela primeiro vem, olha, fica tipo assim, olha para mim, olha para o computador e percebe, esta cara não me é familiar. Não é? Mas pronto, isto indica-nos aqui muitas coisas, não é? Sem Indica que dúvida. se calhar realmente é verdade o que o estudo Sim, nos exato, o que o diz. estudo diz. Diana, percebemos muitas vezes que é estabelecida uma ligação na vossa área com a amamentação e a introdução alimentar. Isto está tudo ligado? Está. Isto também é um processo, como falámos há um bocadinho de comunicação, linguagem e fala, aqui também temos um processo de sucção, mastigação,
É a sucção, mastigação e depois também a fala, não é? Isto a nível de estruturas, porque as estruturas que nós usamos para mamar são depois as estruturas que nós vamos usar para mastigar e, portanto, o processo de sucção é importante para desenvolver e para preparar essas estruturas para mais tarde introduzirmos os alimentos sólidos. Atenção, o que não significa que a criança até tenha feito uma boa sucção, seja ela na mama, na pega do biberon, onde quer que seja, e que depois mais tarde não vá ter dificuldades na introdução alimentar, ok? Mas sim, há uma relação. E à partida, mesmo quando a criança tem um atraso, digamos assim, no processo mastigatório, quase que automaticamente vai ter depois dificuldades na fala. São crianças que depois têm dificuldades em alguns sons, podem... É distorção de distorções, não é? Portanto, há sons que parece que dizem de outra forma e pode estar relacionado ou não. Mas sempre que há uma dificuldade alimentar, nós depois acabamos... os pais chegam até nós por causa da fala, não é? Mas nós dizemos, olha, então e como é que é a alimentação? Olha, aos 8 meses ele ainda não comia sólidos, só comia sopas e papas e não gostava de mastigar. Ok, então vamos lá avaliar estas estruturas. O que é que se passa aqui com os nossos lábios, com a nossa língua, com os nossos dentes, com as nossas bochechas? Será que está tudo ok? Vamos avaliar e depois, se calhar, até começamos por trabalhar a alimentação e depois chegamos à fala propriamente dita. Aqui isto é um processo, não é? Às vezes, ao trabalharmos aqui melhor um bocadinho o processo mastigatório, quase que corrigimos automaticamente outras questões que possam advir de fala. Diana, outra matéria que nós percebemos que acompanhas e que acabas por ter intervenção em diversos casos está relacionado com perturbações do espectro do autismo. E aqui é uma matéria em que eu sinto que ainda há muito por desmistificar, por esclarecer, por clarificar, porque não estamos sempre a falar do mesmo. Cada caso é um caso, certo, Diana? Sim, assim como nós somos seres individuais, não é? A perturbação do espectro do autismo é como o próprio nome diz, é um espectro. É muito grande. Nós temos 3 níveis, mas mesmo dentro desses níveis, as crianças são diferentes, apresentam sinais diferentes. A sociedade ainda tem muito aquela coisa de que a criança diagnosticada com autismo é aquela criança que é violenta, que não faz contacto ocular, que, sei lá, que tem dificuldades de aprendizagem, que não E que a fala. comunicação está posta muitas vezes de parte completamente, como se fosse uma possibilidade inalcançável. Exatamente. E não é. E não é. Há crianças diagnosticadas com perturbação de espectro de autismo que comunicam, que falam, como nós estamos aqui a conversar, não é? Se calhar num nível, não é se calhar, é um nível mais, o nível 1, não é? O grau mais leve, são crianças que têm esta capacidade adquirida. A questão é que não têm tanto interesse em fazê-lo, porque a comunicação é aquilo que está mais afetado, não é? Aquilo que é mais afetado, é o primeiro sinal. Quando os pais o primeiro sinal que os pais observam na criança é o não falar. Porquê? Porque a comunicação é aquilo que estas crianças têm mais dificuldade, mas não é inalcançável. Nós depois começamos com o processo, lá está, começamos com provocar nesta criança intenção comunicativa, dar-lhe vontade e prazer de comunicar, seja através de gestos, seja através de imagens, para depois então passarmos à fala. Há crianças que acabam por não comunicar através da fala, mas comunicam sempre através dos gestos ou de símbolos, apontam imagens. E pergunto, esse era o grande conselho que deixavas a quem está a conhecer esse desafio, pais, famílias, é não ceder à ideia de que não é possível e realmente tentar por outras abordagens, porque é como tu dizes, comunica-se por outras vias. Sim, sim, sempre. Não desistir, não desistir. Pensar sempre que o acompanhamento em equipa multidisciplinar é muito importante, portanto, não é só importante o papel do terapeuta da fala, mas de uma equipa multidisciplinar, e a partir do momento em que nós definimos, digamos assim, que vamos usar gestos para comunicar com aquela criança, todos os contextos em que a criança está inserida, casa, escola, outras terapias, têm que se usar gestos, para a criança ter cada vez mais acesso aos gestos e para começar a usar os gestos. E depois, a seu tempo, ela vai adquirir fala. E isto adquirir fala, porque realmente há crianças com perturbação de espectro de autismo que não falam, mas comunicam. Atenção, é sempre isto que eu digo. Não falam, mas comunicam. E a comunicação é que é importante, porque eu posso estar aqui convosco e podíamos estar a ter este diálogo sem ser diálogo, entre aspas, sem ser por fala. Podia ser por escrita, podia ser por gestos, podia ser por imagens. Vocês iam perguntando e eu ia selecionando imagens e vocês iriam entender exatamente aquilo que eu queria, a mensagem que eu queria passar. Diana, coube-me a mim fazer a última pergunta, portanto,
eu queria fazer isto quase num tom de conforto para quem nos ouve. Ou seja, se houver alguma mãe, algum pai a ouvir-nos e que tenha algum receio ou suspeita, conversar com um terapeuta da fala pode ser um desbloqueador decisivo. Pode, sim, sempre. Eu digo sempre aos pais, desculpa, André, sim? É marcar consulta. É marcar consulta. Eu digo sempre aos pais, a partir do momento em que vocês têm suspeita de alguma coisa, marquem consulta. Vão. Às vezes pode ser difícil nós aceitarmos aquilo. Nós temos sempre aquela ideia, nós enquanto pais, quando sentimos que algo não está bem, é porque algo não está bem. Ok? E nós, quando vamos a uma consulta, e seja um diagnóstico de espectro de autismo, que é fechado em equipa multidisciplinar, não é o terapeuta da fala que fecha esse diagnóstico, mas nós levantamos e dizemos, olhem, tem aqui este e este sinal que convém ir a um neuropediatra, um pediatra de desenvolvimento, fazer uma avaliação em equipa multidisciplinar para fecharmos este diagnóstico. Por muito que os pais já estejam à espera, custa sempre quando nós ouvimos. E eu acho que o importante é marcarem e nunca se esquecerem que quanto mais cedo nós intervirmos, melhor. Se eu detecto que há uma dificuldade hoje, e até posso ter notado que é só hoje, e que até pode ser só no contexto de casa, se calhar se for no contexto de escola, ou quando a criança está fora, isso até não se pode manifestar. Mas eu tenho uma dúvida, por que não questionar? Por que não marcar? Por que não ir ver o que é que se passa e não deixar prolongar, não deixar arrastar? Quanto mais cedo nós intervirmos, melhor, em tudo. Lá está, e nem precisamos por vezes de falar de questões tão graves ou tão definitivas, digamos assim, por vezes é mesmo só, como tu disseste, corrigir um som, é fazer uma associação entre o que foi Sim. o contacto com a alimentação e depois a dificuldade que está a ter na aquisição da fala. Ou seja, há tantas formas, e eu vejo até pelas atividades que tu mostras muitas vezes nas redes, há maneiras tão simples de nós chegarmos a eles e de estarmos ali a criar competências sem ninguém dar conta, estamos só a brincar. Sim, sim, sim. Olha, e isso de estares a dizer de procurar ajuda precocemente, acompanho um menino que tem dificuldades em alguns sons. E agora tem uma irmã bebé. E a irmã está com dificuldade na introdução dos sólidos. E a mãe colocou-me esta questão assim: Diana, o meu outro filho, agora que eu me lembro, na altura quando eu fiz a primeira consulta, eu não me lembrei disto, mas o meu outro filho, agora que eu me lembro, também teve dificuldades na introdução alimentar. Aliás, ele nem começou a comer as primeiras sopas aos 6 meses, começou só aos 7 meses, porque o pediatra considerou que ele não estava preparado para introduzir a sopa. E agora ele tem dificuldades na fala. Será que está relacionado? É que se estiver relacionado, eu quero já intervir na minha bebé. Como não é a minha especialização, esta parte de motricidade orofacial, eu encaminhei logo a bebé, ela mandou-me uns vídeos da bebé, eu vi, dei-lhe algumas orientações, ok? E disse, olha, mas convém marcares uma consulta numa terapeuta da fala especializada em motricidade orofacial para ela avaliar a tua bebé, para ver o que é que se passa com ela e se realmente precisa de intervenção. E se calhar, ao estares a intervir agora, mais tarde ela não vai ter dificuldades, mas não sabemos, até pode vir a ter. Mas nós ficamos de consciência tranquila porque intervimos precocemente. Portanto, aquilo que eu digo sempre é, chegamos aos 6 meses, vou já dizer, nem vou mais cedo, mas chegamos aos 6 meses, o meu filho não olha quando eu o chamo, eu falo para ele e quando estou a falar para ele, ele não mantém o contacto comigo. Não faz uma conversa, porque nestas idades, às vezes um bocadinho mais tarde, não é? Até por volta dos 8 meses é que isto começa mais a acontecer, mas sei lá, não diz o mamamã, o papapá, não faz sons, não ri socialmente, não há reciprocidade social, se calhar convém eu procurar logo ajuda. E nós ainda temos que desmistificar isto que acontece muito, que é nós vamos aos pediatras, vou falar na globalidade, ok? Nós vamos e dizem assim, não, está tudo bem, não se preocupe, ele ainda é pequeno. Não, se com 6 meses isto não acontece, vamos pedir ajuda. Se com 12 meses o meu filho não diz mamã nem papá, não aponta, vamos pedir ajuda. Porque isso já é um sinal de alerta, não é? Aliás, até mais cedo, o bebê com 1 mês e pouco, antes até, ele segue objetos, nós mostramos-lhe um objeto e ele segue para um lado e para o outro. Um bebê que não siga os objetos aos 3 meses, isto é um sinal de que alguma coisa não está bem. Pode não ser do foro da terapia da fala, atenção, mas é uma questão de desenvolvimento e que nos leva a procurar ajuda. Um bebê que não se assusta quando uma porta bate, alguma coisa não está bem. Não é? Temos que procurar ajuda. Eu pego um bocadinho naquela ideia que o André deixou há pouco. Há tantos sinais de alerta tão simples e que eu sou sincera, eu até à Amélia não tinha tido contacto com bebés. Não tinha bebés por perto, a minha família não, não tinha realmente
Sim. nenhuma história que me dissesse. Eu tinha uma insegurança tremenda, mas porque era isso. Como é que eu sei que está tudo bem? Para mim tudo podia ser um problema, quer dizer, um espigão na unha eu estava em stress, mas porquê isso? Porque há coisas tão simples que se calhar nos podiam dar quase de balizas, não é? De Sim. sinais, de alarme. Ok, eu sim sinto-me mais segura, porque sei o que é que eu posso estar a valorizar ou a desvalorizar. É realmente coisas tão básicas, como tu dizes, o mamão, o papá, os sons, o olhar. Olha, até o choro é uma coisa muito básica que eu não sabia. Atenção, esta do choro eu não sabia. Eu lembro-me da minha filha ter a primeira consulta com a pediatra, que ela tinha acho que 1 semana ou 2 semanas, ela era muito bebé, e eu lembro-me de estarmos a ir à pediatra e a pediatra a estar a despir e ela começou a chorar, mas aquele choro já, choro, o dobrar o choro, como nós chamamos. E eu olhei e disse assim, doutora, ela quando acorda e quando nós temos que lhe mudar a fralda antes dela mamar, ela chora assim. E a pediatra disse-me, ainda bem que ela chora. É sinal que ela não tem nenhum problema neurológico, porque eu lembro-me dela dobrar já o choro e aquilo para mim não era normal. Ela já chorava mesmo, já dobrava o choro, ela está a E é comunicar. angustiante. E a pediatra dizia, ela está a comunicar, está a dobrar o choro, é uma coisa fantástica, é sinal que ela tem força e está a mostrar que aquilo que ela quer neste momento é comer, não é estar a mudar a fralda, mas vocês têm que lhe mudar a fralda. Portanto, vocês não estão a ignorar a necessidade dela, não é? Vocês estão a tratar de uma necessidade para depois ir para outra. Mas para mim, enquanto mãe, era angustiante vê-la a gritar. E eu dizia, mas filha, a mãe tem que te mudar a fralda para te depois dar mama, não é? Tipo, isto é um processo, porque depois tu vais mamar e vais adormecer e depois não te mudamos a fralda. Portanto, Eu juro que eu não me esqueci de ti, não tu. mas isto para nós faz-nos aqui muita confusão, não é? Não, não, Mas não. É o choro horrível. é horrível. Mas lá está, o chorar, o que a nós mães e pais, nos faz tanta confusão, é muito importante. É logo um sinal de alerta, que é a única forma que o bebê naquela altura tem de comunicar connosco. Não é? Ele chora porque tem fome, chora porque quer a mãe, chora porque tem frio, chora porque tem sede, chora porque tem fome. E há bebés que não o fazem. Aqueles bebés que os pais dizem, não, o meu filho, olha, é super tranquilo, não chora para nada. Se eu não o acordar para mamar, ele não acorda. Nós, à altura, não ligamos a isto. E há bebés que eram assim, que hoje têm um desenvolvimento perfeito, Claro. mas se calhar, em alguns casos, isto já é um sinal de alerta, não é? Misturando tudo junto, não é? O não chorar, o não Ou um seguir choro objetos, constante, ou o ou um choro choro constante. indiscriminado. Exatamente, se calhar isto para nós já é um sinal de alerta que nós nunca sabemos. Nós depois vamos sempre à procura e acabamos por nunca, muitas das vezes, saber, e a coisa até se desenrola e passa, e se calhar depois mais tarde é que surge uma dificuldade, um atraso no desenvolvimento, e quando se vai a fazer o historial é que nós pensamos, epá, espera lá, naquela altura isto aconteceu, se calhar isto já era um sinal. Mas mesmo nós, terapeutas, às vezes não conseguimos decifrar logo isso, não é? Mas pronto, Claro que sim. intervenção precoce, sempre. Às vezes vários olhares podem descobrir, ou muitas das vezes descobrem aquilo que um olhar sozinho não consegue ver. Sim, E é mais do que normal. Estamos a falar de pacientes que não verbalizam da forma mais facilmente apreensível as sim. suas dificuldades, as suas dores, as suas Sim, angústias, por isso. sim, é mesmo isso, é mesmo isso. Mas marquem consultas de prevenção. Vão fazer só uma consulta de rotina para saber se está tudo bem. Eu posso vos dizer que ao longo destes 10 anos de trabalho, eu, a nível de prevenção, eu apenas fiz 2 consultas. 2 pais que me procuraram para fazer uma consulta, que na altura eu disse, então, o que é que se... é que depois o nosso diálogo é sempre o nosso discurso é sempre o mesmo. Olá, sou a Diana, não sei o quê. Então o que é que vos traz aqui? O que é que se passa com a vossa filha? Diana, não se passa nada. E eu, não se passa nada. Não, olha, nós simplesmente viemos fazer uma consulta de rotina, saber se está tudo bem. Eu, uau, que orgulho. Ela assim, não, isto na altura eu ainda estava em Luanda, e os pais diziam, não, nós seguimos nas redes sociais, vimos o seu trabalho, achamos que está tudo bem com a nossa filha, mas quisemos vir fazer uma consulta de prevenção. Estava tudo ok. Estava tudo ok naquela altura, não é? É caso para dizer, desculpa, André, não sei se, desculpa, pensei que ia interromper o André, mas acho que é caso para dizer que a conversar é que a gente se entende realmente. É verdade, a conversar é que a gente se entende realmente. É verdade, é mesmo isso, Filipe. A conversar é que a gente se entende. Diana, só podemos terminar agradecendo, agradecendo porque não só deu para perceber daquilo que nós eventualmente já achávamos que era o vosso trabalho, mas deu principalmente para esclarecer que há muito para lá, como tu dizes, daquele nome deste nome que é terapia da fala. Não Exatamente. estamos só neste universo, há muito para lá deste universo. E obrigada mais uma vez, Diana, pelo trabalho que fazes nas redes,
nos ajuda também a desbloquear tantas coisas e até estes alertas, e por nos teres recebido nesta conversa, que certamente vai ser muito útil para quem nos ouvir. Obrigada. Obrigada eu pelo convite. Obrigada, Diana. Uma conversa que tranquiliza e orienta, sem imposições, ou tem de ser. Estas 2 conversas destas 2 semanas sobre este tema, a fala, ajudaram mesmo muito. Já que falas em tem de ser, cá em casa agora um tem de ser é logo seguido de um porquê. E sim, podemos estar a falar de uma cadeia infinita de perguntas, que termina quase sempre com olha, Amela, desculpa, não sei porque é que a madeira é castanha. Certo. Mas é realmente muito engraçado ela já ter noção do que diz e lançar olhares marotos. Ou quando à noite ela nos promete que se dormirmos bem, Nós dormimos bem. tu recebes uma camisola vermelha do Benfica com uma águia e eu um vestido rosa, terminando com um olhar cúmplice que já compreendemos. Além da facilidade de entendimento que as palavras trazem, ajudou tanto no desfralo, por exemplo, além do alívio dela já poder verbalizar que dói ou qualquer coisa que possa ter acontecido, esta é uma conquista que nos tem aproximado. Mas, tal como dissemos no episódio anterior, pode trazer preocupações, angústias, dúvidas. E se as coisas não acontecem quando é suposto acontecer? Dúvidas, perguntas, angústias que não podem ficar sem resposta, que merecem sempre uma resposta. Muitas respostas têm sido, aliás, trazidas pelos nossos convidados, não por nós só fazemos perguntas e das más. Já sabem, caso queiram descobrir como somos maus a fazer perguntas, os episódios estão todos nas plataformas habituais. Também podem descobrir as boas respostas, mas voltando a nós, quanto a nós, a avaliar pelo caminho até aqui e sempre com a música já passou, de fundo, se há palavras que continuaremos a ser e a dizer muito bem, são, com toda a certeza, pais à experiência.